Então aqui na árvore vai ter mais uma aba de sob escada, ok? Módulo sob escada. E aí ele vai ter dois módulos aqui dentro, tá? Então eu vou colocar o primeiro aqui. O que ele vai vir no inicial? Isso aqui é uma representação gráfica da parede, ok? Não é o item, isso aqui não vai ser cobrado, não vai ser produzido nada, isso é só a representação da parede, tá? E o rodapé, então inicialmente são essas duas coisas que vêm junto, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho desses campos, mas eu vou incluir as caixas aqui dentro, tá? Então como que funciona a inclusão das caixas? Então dando dois cliques aqui, normal. Posso fazer divisão só vertical, não posso fazer a divisão horizontal, já vão ver por quê, tá? Mas aqui eu posso fazer quantas divisões verticais eu quiser, beleza? Você vai ver que ele não vai ter nada, porque o item que vai ser incluso é esse de baixo, tá? Então eu vou clicar aqui, e aí eu vou selecionar então em qual vão eu vou incluir esse item, tá? Eu vou colocar aqui, então todas as caixas, né? Beleza? Show. Então isso aqui é uma caixa de cozinha, certo? Vai ter toda a configuração de caixa de cozinha. As perguntas, cor de caixa, tá? É um item de cozinha. Beleza? Modelos de porta, iluminação. Eu só tirei algumas coisas, tipo rodapé, né? Porque ele já vai vir o rodapé aqui no móvel de escada, então eu tirei a pergunta. Outra coisa que eu não posso pôr aqui, um tampo, né? De mármore. Então essas perguntas eu já tirei. Beleza? Então vamos voltar para cá e vamos entender um pouquinho esses parâmetros agora que eu tenho as caixas dentro. Bom, altura direita e altura esquerda, né? Vou pegar 800. O que é esse valor que eu estou digitando? Por exemplo, eu digitei 800. É até onde? Esse 800 é até esse ponto aqui, ó, tá? Essa é a medida do meu vão útil aqui desse móvel, beleza? Então vamos pegar daqui até aqui, ó, tá? Ele vai ter 800. Então, por isso que eu coloquei a representação da parede, tá? Para as pessoas terem noção de o que é o espaço que elas têm e onde que está entrando o móvel, tá? Então, esquerda e direita, óbvio que esses valores eles podem se inverter, né? Então, vou colocar 800 aqui, 2.500 aqui. Beleza? O móvel vai refazer todos os cálculos. E você viu que tem aqui o folga parede. Por quê? Imagina que você vai instalar esse móvel lá e ele tem exatamente o tamanho do meu espaço. Não vai entrar, né? Então você pode deixar um espacinho, vamos botar 100, tá? Então você viu que a parede ficou do mesmo tamanho, mas aqui eu tenho uma folguinha, posso deixar uma folguinha menor, não sei quanto que é o normal aí, tá? Vou deixar 10 milímetros aqui, ó, só para ele entrar mesmo com uma folguinha, tá? Então, por isso que você estava olhando aqui e ele tinha um espaço. É por causa desse campo. Se eu não quero, é só deixar zerado. Ele vai ficar colado aqui na parede. Beleza? Bom, então a próxima pergunta é a da moldura. Então, o que é a moldura e como é que ela funciona? Deixa eu colocar ela com a parede primeiro, tá? Então, moldura, eu tenho dois tipos de moldura, né? Sem moldura, moldura nicho e moldura acabamento. Vamos ver primeiro a moldura acabamento. Tá? Ela é composta de duas peças. Deixa eu tirar aqui a parede, ó. Ela é composta de duas peças. Ela tem um apoio aqui, né? Como se fosse um apoio. E na frente ela tem a parte da moldura que vai revestir todo o móvel, tá? E qual que é o objetivo de ter essa moldura na frente? É de encaixar esse móvel e esse espaço que tem aqui da folga da parede, ele não vai aparecer. Entendeu? Porque a moldura vai esconder isso e vai me fazer o acabamento. Então, pô, tive que fazer algum ajuste em obra, esse tipo de coisa, botar uma travessinha dentro para travar, ele não vai aparecer, tá? Porque ele vai ficar lá atrás da moldura, ó. Beleza? Então eu tenho esse primeiro tipo de acabamento, se você ver aqui, ó. Então lá está o acabamento e aqui vai ficar aberto, né? As portas, elas estão em ângulo. E se eu abrir aqui uma das portas, ó, então você está vendo que eu tenho esse espaço ali dentro, né? Eu posso usar esse espaço, mas ele não vai ser fechado, ele vai ser aberto. Beleza.
Agora, vamos ver o segundo tipo de moldura, tá? Que é, eu coloquei o nome de moldura nicho. Então, deixa eu tirar a parede aqui. Essa já é uma moldura total. Então, diferente da primeira, onde ela fica só uma travessinha aqui na frente, ela vai até o final. E nesse modelo, automaticamente, ele já inclui um fundo aqui para os móveis, tá? Então, quando eu abrir uma das portas, ele vai ficar um nichinho aqui dentro, ó. Deixa eu pôr uma cor aqui. Então, quando eu colocar a moldura, obviamente ele vai me abrir a pergunta, né, de cor moldura. Se eu não coloco, ele não abre. Então, colocou. Então, olha só, olhando por dentro aqui, vamos colocar a cor do fundo, ó. A cor do fundo do nicho, vamos colocar da mesma cor. Então, olha que legal. Quando eu coloco esse tipo de moldura, ele já vai me fazer um nicho aqui dentro. Tá? Então, vai ficar um nichinho para mim poder usar. Vamos abrir essa outra aqui. Olha, fica um espaço a mais aqui dentro, né? Que vai ser, obviamente, oculto pela porta, né? Quando ela está fechada, mas quando eu abro é um espaço útil para mim. Beleza? Por que a gente resolveu fazer assim? Eu poderia fazer um móvel todo em ângulo aqui, as bases dos itens, mas para montar ficaria muito complexo, né? Então a gente acabou fazendo móveis quadrados, um móvel normal de cozinha, como se fosse um móvel coluna, né? E aí depois no acabamento é que a gente faz o ângulo. Beleza? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Bom, tem a opção de ocultar a parede e aí tem a opção de rodapé. Então, a altura do rodapé, cor do rodapé. Vamos colocar aqui um louro frejó. Vocês viram, ó, como ele já passou da medida, que está a largura 3.500, ele já dividiu em dois rodapés para mim, né? Porque senão não iria dar a medida final da chapa. Mesma coisa essa peça, apesar de não estar mostrando a divisão, ela está aqui na estrutura, ó. Ela está dividida em duas, ó. Então, o acabamento superior de escada, ó, você viu que ele dividiu em duas peças do mesmo tamanho. Ok? Então, as portas você já viu, né? Ela automaticamente já vem em ângulo. O que eu posso fazer? Sendo que esse é um móvel normal de cozinha, eu posso fazer algumas divisões horizontais aqui. Né? Vamos fazer umas divisões horizontais. Vamos puxar aqui, ó. E vamos fazer o seguinte, aqui embaixo eu quero gaveta, aqui eu quero gaveta, aqui eu vou deixar um nicho e aqui eu vou colocar porta de giro. Então, preste atenção, sempre a última porta ela vai ser em ângulo, tá? Porque ela precisa tapar esse espaço que vai ficar aqui, né? Ela precisa tapar esse espaço aqui. Então, sempre a última porta vai ser em ângulo. Outra coisa importante, tá? Quando eu colocar aqui um outro tipo de porta, por exemplo, uma porta clássica, tá? Todas as portas do item desse móvel vão receber a porta que eu escolhi, menos a última. A última, obrigatoriamente, ela vai ser lisa, tá? Então, isso é uma coisa importante também. Beleza? Então, não precisa dar toda essa explicação que eu dei, né? Uma explicação até um pouco mais técnica, mas faz um vídeo comercial legal para mostrar. De repente, pega uma situação real, tipo uma imagem real, diz, ó, a gente vai replicar agora essa situação, né? Tenta achar algo assim. Mas essa é a gestão, já está no Ideia Móveis do novo módulo de sob escada, beleza?